Olá, então nós vamos resolver a questão número 3 da prova objetiva para o Corpo de Engenheiros do ano de 2019. Apesar de ser uma questão de eletricidade e eletromagnetismo, essa é uma questão que também envolve o assunto de dinâmica da partícula. Então, o que ele fala é que é um campo magnético uniforme, né? Ou seja, como é um campo magnético uniforme, as linhas de força desse campo são paralelas, tá? E ele tem a direção em sentido do eixo AX. Então vamos desenhar aqui os eixos X, Y, Z. Então aqui o eixo X, Y, Z. Então vamos desenhar ali as linhas de campo desse campo magnético uniforme. B. E vamos desenhar agora as três cargas que ele comenta. São cargas positivas e iguais, ou seja, de mesma massa. Tá? E ele fala as velocidades de cada uma. A primeira é lançada com velocidade V1 diferente de zero, perpendicular ao campo B. Então vamos assumir que ela está em sentido para cima, tá? V1. A segunda, com velocidade V2, de mesma direção em sentido do campo magnético. Então, eu estaria na direção de X, sentido para a direita. E ele fala que a velocidade V3 é o somatório dos vetores V1 e V2. Então, nós teríamos dois componentes, V1 e V2, a soma desses componentes é igual à velocidade 3. Ele pede a trajetória de cada partícula, ou seja, um vetor de 3 dimensões, representado pelas posições em cada dimensão. Então nós temos, vamos notar o seguinte: a força magnética é igual aqui, vezes o vetor velocidade, produto vetorial com o campo magnético. Então, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que traçar os vetores de força, e com os vetores de força a gente traça os vetores de aceleração. A gente sabe que força é massa vezes aceleração. Então, como massa é um escalar, a força vai ter sempre a mesma direção e sentido da aceleração. Então, vamos achar os vetores de força. Vamos colocar uma cor diferente aqui. Uma cor azul. Então, aqui eu tenho o campo magnético. Fazendo a regra da mão direita, como a carga é positiva, eu vou ter um vetor força entrando, consequentemente um vetor aceleração também entrando. Tá? Ou seja, no sentido negativo de Z. Para a partícula 2, a velocidade da partícula 2 está na mesma direção e sentido do campo magnético. Então eu sei que a aceleração 2 é igual a zero. Porque no produto vetorial, se eu tenho dois vetores de mesma direção e sentido, esse produto vetorial é igual a zero. Para a partícula 3, eu não vou ter uma aceleração relativa à velocidade 2, pelo motivo explicado já anteriormente para a partícula 2, e eu vou ter uma aceleração idêntica da partícula 1. Tá? Então eu também vou chamar ela de A3, que é igual a A1. Então, se eu fosse escrever aqui o vetor posição de cada partícula, eu teria o 1 é igual. Para a partícula 1,
não há nenhum vetor, velocidade ou aceleração, na direção de x. Então essa posição vai permanecer em zero. A posição em y vai ser a derivada primeira de v1. E em z eu tenho a aceleração a1. Posição seria então a derivada segunda da aceleração a1. Para a partícula 2, eu vou ter a velocidade 2. Para obter a posição, eu tenho a derivada primeira. Em y não tem nenhum componente vetorial, e em z também não. Lembrando que eu estou colocando zero nessas coordenadas porque a partícula sai da origem, sai do ponto 0, 0, 0. Para a partícula 3, eu tenho em x v2, para achar a posição derivada primeira, em y v1, deriva primeiro para achar a posição, e em z eu vou ter a aceleração 3, que é igual a aceleração 1. Para achar a posição, derivada segunda. Se a gente comparar esses três vetores, eu posso escrever que x2 é igual a x3, que y1 é igual a y3, e z1 é igual a z3. Então, olhando as questões das alternativas de Scooby possíveis, eu tenho a letra E, x2 igual a x3, y igual a y3 e z1 igual a z3. Então, vou marcar aqui a letra E. Espero que tenham gostado e até a próxima.